Olá, aprendiz de organista, tudo bem com você? Bem-vindas ao meu canal. Eu me chamo Daniele Lima e esse canal é exclusivo para você que é aprendiz de organista. Bom, o vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês como eu estudava a teoria no início e como isso pode auxiliar você no estudo da teoria. Vamos lá? Bom, no início eu não tinha muito auxílio para estudar a teoria, então o que eu fazia? Eu ia no YouTube, eu procurava provinhas na internet e eu fazia dessa maneira para estudar a música. Agora, hoje em dia, nós temos muitos recursos, né? Temos muitos cursos, muitas maneiras, mas se você não pode ter acesso a isso, eu vou compartilhar com vocês como eu estudei e me ajudou muito e eu espero que ajude vocês. O que você vai precisar? Obviamente um caderno, caneta e o MSA, não é mesmo? Como eu sempre fiz o estudo, isso não é só na música, tá? Como eu estudava também na escola e eu observava que me ajudava demais da conta. E eu espero que também ajude você. É uma técnica muito simples. Primeiro, fazer a leitura. Após fazer a leitura, o que eu sempre gostei de fazer é o seguinte, fazer perguntas para eu mesma responder. Então aqui na fase 1 nós temos música e som. Aí falo o que é música, falo o que é som, falo os elementos da música, todo aquele início, né, que a gente sabe que a gente precisa entender da teoria para começar a prática. E a gente fica louco, né, para ir para a prática, mas a gente precisa também entender a teoria. Então, o que eu fazia? Bom, eu vim aqui e fazia o seguinte. Pergunta 1. O que é som? Eu ia lá, escrevia o que é som, fazia pergunta. E aí eu vinha e respondia. Som é tudo que ouvimos. Quais são os elementos da música? Melodia, harmonia e ritmo. E assim eu ia fazendo. E eu não fazia só uma vez, eu fazia sucessivamente isso. Por quê? O nosso cérebro ele tem uma capacidade muito maior de aprender quando a gente está escrevendo isso. Você pode achar que não, mas é dessa maneira que a gente aprende. A gente aprende muito mais escrevendo do que somente lendo, tá bom? Então, essa era uma das maneiras que eu percebia que eu aprendia muito fácil. Então, eu sempre fiz isso. Tudo que eu estou estudando, eu venho e eu escrevo isso. E a questão de você ler aqui e interpretar que é uma pergunta, já te ajuda muito mais. Então, é essa maneira que eu acredito que me ajudou e eu espero que você faça e te ajude também. Primeiro de tudo, você vai ler toda a fase do MSA. Por exemplo, a fase 1 aqui. 1.1, eu vou ler tudo. Li tudo, eu vou fazer um resumo. Música e som. Música é a arte de expressar os sentimentos por meio de sons coordenados produzidos por voz e instrumento humano. Posso fazer um resumo disso aqui, escrever o que é música. Depois, som. Som é tudo que ouvimos, o som é formado pela propagação de ondas no ar a serem captadas por nossos ouvidos. Maravilha! É dividido em 4, teclados, cordas, madeiras e metais. Maravilha! Fiz o resumo do 1.1. Ótimo resumo feito, tudo escrito. Enquanto eu estou escrevendo, eu vou lendo novamente, não é mesmo? Então, eu fiz a leitura, eu fiz o resumo. 2 passos. Terceiro passo, eu vou fazer perguntas para eu mesma responder. O que é música? O que é som? Quais são os tipos de instrumento de teclado? Os tipos de instrumento de cordas? Os tipos de instrumento de madeiras? Os tipos de instrumentos de metais? Aí eu vou fazer essas perguntinhas e eu vou responder essas perguntinhas. Ou seja, eu li 3 vezes o material, sem nem perceber, de uma maneira agradável. Eu li para entender o que eu estava estudando. Depois eu fiz um resumo, eu li novamente enquanto eu estava escrevendo. E depois, pela terceira vez, eu fiz as perguntas e eu respondi as perguntas. Então, olha só como eu peguei esse material aqui e eu absorvi esse material. E era assim que eu fazia. Após isso, eu fazia a continuação sobre elementos da música, depois sobre as propriedades do som e assim por diante. Dominei a fase 1, o que eu faço? Eu faço provinhas, avaliações sobre esse tema. Você encontra esse material gratuitamente na internet, mas se você não encontrar, você pode fazer as perguntinhas do que você acha importante dentro desse material e ir respondendo
Combinado? E assim eu fiz na fase 1, assim eu fiz na fase 2, eu fiz na fase 3, na 4. Na época que eu comecei a estudar, você tinha que estudar até a fase 4 do MTS para depois ir para o instrumento. Então, vocês imaginam a vontade que a gente estudava até chegar lá, né? Então, eu fui observando que assim a gente aprende muito mais fácil, porque você lê mais de uma vez o conteúdo e você escreve. Enquanto você escreve, você vai dominando muito mais aquilo ali. Então, é sempre que eu estudo a teoria, eu faço dessa maneira. Eu faço com essa prática, eu faço a leitura, faço um resumo escrito, depois eu faço as perguntas que eu mesma vou responder. E dessa maneira eu sempre percebi que eu aprendia muito mais fácil, eu guardava na minha cabeça, né? Claro que a gente precisa entender o que está estudando. Se você tem dificuldade e não consegue entender, e muitas vezes a sua instrutora também não sabe, procure no YouTube. Fase 1 do MSA, fase tal do MSA, e eu tenho certeza que vai ter conteúdos aqui maravilhosos para te ajudar. Foi assim que eu fiz no início, quando eu não tinha muito auxílio no estudo para aprender. Eu procurava materiais, eu procurava onde tinha no YouTube, eu procurava outros materiais na internet, eu fazia leitura e assim eu sempre fui fazendo até eu dominar aquilo ali. Eu tenho muitos materiais nesse assunto. Eu vou procurar o outro material que eu tenho aqui para mostrar para vocês. Eu não sei onde tá. Eu sempre fui muito apaixonada por estudar e isso ajuda muito. Então eu sempre adquiro materiais, seja cursos, seja livros. Esse aqui, ó, é sobre teoria, totalmente sobre teoria. Nós temos vários métodos, eu tenho MTS, MSA, eu tenho esse aqui que é da Maria Luísa de Matos Prioli, que ele é maravilhoso também. Sempre vai ter conteúdos para você poder melhorar. Não fique só no básico. Um aprendiz de organista vitoriosa, ela domina aquilo ali. Ela faz além do que está sendo pedido para ela. É isso que eu quero auxiliar vocês, eu quero mostrar a vocês que é possível. Então, não faça só o básico. Não leia só o MSA e pronto. Leia o MSA, faça resumo do MSA, faça perguntas para o MSA, faça estudos além do MSA, para você realmente entender o que você está estudando e assim se tornar uma organista vitoriosa. Esse sempre foi o passo que eu mostrei. Eu nunca fiquei só no básico, eu sempre melhorei. Tanto é que eu estou aqui mostrando para vocês que eu tenho livros de teoria além disso. Eu tenho Pozzoli, eu tenho Prioli, eu tenho MSA, o MTS, eu tenho vários conteúdos relacionados a isso. Eu estudo realmente aquilo ali. E eu sempre estudei dessa maneira que eu mostrei para vocês. Fazendo a leitura, fazendo resumo, fazendo perguntinhas e respondendo, e depois respondendo avaliações do assunto. E assim eu sempre tirei nota máxima. Gente, não tô querendo me gabar, não tô querendo mostrar para vocês que eu sou melhor que ninguém. Mas eu tô mostrando para vocês o passo a passo que eu sempre segui e que deu resultado. A minha nota no teste foi uma das melhores notas também que teve na parte da teoria e sempre foi assim que eu estudei. E então eu espero que vocês também façam uso disso. Estudem dessa maneira que eu estou mostrando para vocês. Faça leitura, faça resumo, faça perguntinhas e responda. E também sempre faça avaliações. E sempre faça revisão, não esqueça, porque vai onde a gente esquece. Então esteja sempre revisando o assunto para que você domine, para que você não fique só na mesmice, falaram isso para mim, tá bom. Não, você pode, tem recursos hoje em dia, não é mesmo? A internet tem tanta coisa boa sobre isso, sobre teoria musical, então estude. Faça o seu melhor, porque você vai fazer não só para você, mas também para Deus. Então esse foi o vídeo de hoje. Como eu estudo teoria e eu consigo evoluir na teoria, eu espero que tenha te ajudado e coloque esse passo a passo em prática. Se esse vídeo te ajudou, deixa o seu like. Coloque aqui nos comentários como você costuma estudar teoria. Quem sabe não tem uma ideia nova aí para mim e para as outras aprendizes de organista que assistir nesse vídeo. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero você no próximo vídeo. Até lá, tchau!